E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso de Cálculo 3. Hoje nós vamos falar sobre integrais triplas em coordenadas retangulares, ou seja, as coordenadas cartesianas, tá bom? A definição bem parecida, né, com integral dupla, integral polar, claro, e desde a integral lá dos simples do cálculo 1, vai sempre se dividir nas regiões, né? No cálculo 1, a gente dividia, olha aqui uma breve revisão, né? No cálculo 1, a gente dividia a reta, né? É o eixo X. Pegava o eixo X, saía de um certo intervalo A até um certo intervalo B e ia fazendo subdivisões aqui sobre ela, né? Então, isso aqui era feito no cálculo 1. No cálculo 2, a gente já pega uma região, né? Uma retazinha melhor, né? Mais bem feita. E a gente já vai pegar uma certa região, R. E agora eu subdivido, né? Na verdade, essa região. Então, você vai lá, vai fazendo aqui os seus retângulos, na verdade, seus quadrados, né? Vou fazer já aqui. Então, você vai fazendo aí as suas divisões, né? Aqui você vai fazendo as suas divisões. No cálculo 1, aí lá no integral simples, né? A gente tinha essa variação, chamava-se, a gente só tinha essa preocupação com ΔX. No cálculo 2, aqui, né, integral dupla, né? Aqui é integral simples, tá certo? F de x dx. Para o cálculo 2, cálculo 2 não, pessoal, para integral dupla, né? Tá certo? Para a integral dupla, apesar dessa matéria ser estudada no cálculo 2, f de x, y, eu tenho agora duas preocupações, seria ΔX e ΔY, né? Tá certo? Então tem uma variação em x e uma variação em y. E aí a gente faz o nosso cálculo, claro, esse ΔX, ΔY, a gente já viu, né? Aulas anteriores aí, ΔX e ΔY, na verdade é nosso dA, que futuramente se torna dx, dy com a soma que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso aqui que acontece na integral simples e integral dupla. E o que acontece na integral tripla, né? Agora, em vez de ser dupla, ser tripla. O que é que acontece? Vamos apagar aqui e vamos fazer esse estudo aqui agora da integral tripla. Bom, como esperado, agora não vai... integral única é na reta. Integral dupla, numa área. Integral tripla, claro, que é uma questão do espaço. E agora eu tenho uma preocupação com delta y, delta x e delta z. Vocês vão ver que isso daí vai ser o nosso dv. Nosso dv vai ser o delta. A variação em y, a variação em x e a variação em z. Tá certo? E aí, claro, igual como a gente também fazia lá no cálculo 1, cálculo 2, escolhe-se um ponto nesse cubo, né? Chamado de cubo, mas não é um cubo, né? Dessas formas aí retangulares. Paralelepípedo. A palavra ia me faltando aqui ia me faltando. Então, é feita aquela mesma análise. Eu divido toda essa região D, né? Toda essa região D em vários cubos desse aqui. Vamos lá. Matematicamente falando, eu faço a mesma coisa, né? Que anteriormente. Vou pegar o ponto que eu escolhi lá dentro, né? Aplicar na minha função. E vou ter meu ΔV K, que vai ser justamente quem é o ΔV K? É justamente o nosso ΔX, K, ΔY, K e o nosso ΔZ, K, certo? Não tem novidade nenhuma. Faço o somatório de todas as regiões, né? Faço o somatório de todas as regiões. A gente sabe que quanto maior for esse n, ou seja, quando n tender ao infinito, o limite dessa soma aqui é uma integral. E claro que agora, como eu tenho 3 variáveis, é uma integral tripla sobre essa região D. Beleza? Ou você pode também, né, considerar as partições. Quem é as partições? É a 1 maior entre ΔZ, ΔX, ΔY e ΔK. A norma mais uma significa a outra, tá certo? Não tem novidade nenhuma, tá bom? Vamos lá. Questão aqui do nosso... O que é que a gente calcula, né? Bom, a gente viu lá no cálculo 1, quando a gente calcula a integral simples, f de x, dx, quando f de x é maior do que zero e tal, aquele negócio todo, a gente está calculando, na verdade, a área, né? Considerando f de x maior do que zero, estou calculando a área. Que área? A área que está sobre a curva dele aqui, ou seja, essa área que está aqui abaixo
do gráfico, tá certo? No cálculo 1 é isso que a gente faz. Quando você está calculando integral, você está calculando isso. Na integral dupla, quando você calcula só o seu dA, né? Só o seu dA, na verdade o que você está calculando também é área, né? Imagina aí que nós temos um limite de integração assim, ó, com a função g de x aqui, g1, e uma função g2 de x. A gente viu isso aqui na aula passada sobre integral dupla cartesiana. Quem não assistiu ainda, volta lá e assiste para não ficar voando. Tá certo? Se você tem essa região, então você tem uma região, uma função g1, uma função g2, e aí você está calculando aqui a área entre eles. Tá certo? É isso que você está calculando quando você calcula integral dupla. Quando você está calculando integral dupla de uma certa função, x, y, dA, né? Aqui você está, na verdade, calculando o volume, tá certo? Calculando o volume. Por quê? O que é que você está fazendo aí, né? Quando você está calculando integral dupla, você está calculando o volume, porque você tem uma certa função, uma certa superfície, tá certo? Sobre uma certa curva aqui embaixo, então você está calculando, na verdade, o volume, tá certo? Está calculando, na verdade, aqui esse volume, certo? Então, é isso que você está calculando. E na integral tripla, o que é que a gente calcula? Na integral tripla, se a minha função f de x, y, z, se ela é igual a 1, que é esse caso aqui, né? Ou seja, fica só o dv. Quando eu faço o cálculo, na verdade, eu estou calculando o nosso volume também. Por que, professor, volume? Bora pensar um pouquinho. Igual na integral dupla, também você calcula. Quando você faz aqui, ó, você está calculando, na verdade, a área, né? Eu disse a vocês que isso aqui é, na verdade, a área. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui recai no cálculo 1, na integral simples, tá certo? Na integral simples, de A até B. Quando você vai fazer esse cálculo aqui, na verdade, isso aqui é, na verdade, a integral de A até B de G2 de x menos G1 de x dx. Ou seja, você está fazendo um cálculo de área, né? Você aprende isso lá no cálculo 1, aprende no cálculo 1. Isso aqui, na verdade, é uma integral simples. Por isso, você está calculando a área entre as curvas, tá certo? Está calculando aqui a área entre essas curvas. Isso acontece na integral dupla quando nossa função f de x, y, ela é igual a 1. Ou seja, quando eu calculo ali só em dA, tá bom? O mesmo vai acontecer, pessoal, se a nossa função agora f de x, y, z for igual a 1. Se a nossa função f de x, y, z, se ela é igual a 1, olha o que é que acontece. Então, você vai ter um limite de integração aqui a, b, um limite de integração G1 x, né? G1 de x, que aqui vai variar aí, estou botando aqui para variar só o x, né? G1 de x, G2 de x, e aqui eu vou ter, ó, uma função, vou chamar aqui de f de xy, certo? F1, aqui um F2 de um xy também. Isso aqui dv. Quando você vai fazer esse cálculo aqui, né? Quando você vai fazer esse cálculo aqui, o que você está fazendo? Você está integrando A até B de G1 de x, G2 de x. Então, você está fazendo o cálculo aqui de F2 de xy menos F1 de xy. Isso aqui, claro, já não é mais dv, porque você já calculou a integral em relação a z de seu dA. Isso tudo aqui é uma função qualquer. As diferenças entre duas funções é uma função chamada de h de xy. Então, quando você faz isso aí, você está integrando de A até B, integral de G1 de x a G2 de x de uma função qualquer, h de xy. Você recai numa integral dupla, tá certo? De uma certa função. Isso aqui, na verdade, a gente aprendeu lá atrás que era o volume, tá bom? Então, a gente acaba recaindo de volta aí ao volume. Portanto, é por isso que quando a gente calcula a integral tripla apenas de dv, nós estamos encontrando o volume. Beleza? Estamos encontrando o volume. Agora, vamos lá. Qual é a grande dificuldade que nós temos em
em qualquer integral, né? Simples, dupla, tripla, é encontrar os limites de integração, tá certo? Essa é a grande dificuldade. Então a gente vai fazer aqui mais ou menos uma receitinha de bolo. E quais passos você deve seguir para encontrar? Encontrar os limites de integração na ordem dz, dy, depois dx, tá certo? Essa ordem ele está botando para dz, dy, dx, pessoal, mas também vocês vão ver que a experiência obtida aqui lhe ajuda também a mudar aqui a ordem de integração e você vai conseguir encontrar também. Primeiro, esboço. Faça um esboço da região D, ou seja, com uma sombra R, projeção no plano XY. Pessoal, por que no plano XY? Toda vez que você vir nessa ordem aqui, ó, DZ, DY, DX, então quer dizer que minha sombra vai ficar em YX. Ah, professor, e se fosse assim, ó, DY, DZ, DX? Então a sua sombra ia ficar no plano ZX. Iria ficar no plano ZX. Ah, professor, e se fosse assim, DX, DY, DZ? Então a sua sombra ficaria no eixo YZ, tá bom? Existe dois, é quem determina os dois últimos aonde vai ficar a sua sombra, beleza? Então vamos lá. Identifique as superfícies limitantes superior e inferior D e a curva limitante superior e inferior R, tá bom? Então, claro, primeiro passo, você já dei essas dicas aqui, vou apagar aqui só para não ficar muito suja a tela. E vamos lá. Fizemos aqui o esboço, trazendo aqui como exemplo, fizemos o esboço, tá certo? E aí eu já sei a superfície que está limitando superiormente, ou seja, em Z, onde é que ela termina e onde ela começa, tá certo? E faço aqui a sombra dela no eixo XY. E por que no eixo XY? Porque ele está em YX, as duas últimas lá. E aí, claro, eu vou identificar por onde entra a minha, onde vai entrar, vai iniciar a minha Y, começa em G1, e onde vai sair, no caso, G2. E meu limite de integração em X vai ser AB, certo? Dá para ver o B aqui, mas o B está aqui, ó, tá vendo? AB. Deixa eu melhorar aqui. AB, certo? Mas vamos continuar. O primeiro passo é fazer o esboço. Segundo, encontre o limite de integração de Z. Desenhe uma reta M passando por um ponto típico XY em R paralela ao eixo Z. Ó, vou lá, traço aqui essa reta, tá bom? Traço aqui esta reta. Ela vai subindo. Quando ela tocar aqui o eixo, tocar o primeiro parte de Z, é justamente o meu limite de integração inferior, tá certo? E depois eu vou continuar e ver onde ela sai. E aqui vai ser meu limite de integração de Z superior. Então, se eu estou montando a minha integral, né? Se eu estou montando a minha integral, então para DZ, né? Para DZ, eu já tenho meu limite de integração inferior F1 de XY e F2 de XY. Já tenho meus limites aí de integração superior e inferior. Tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, na verdade, né? O primeiro é fazer o esboço. Depois de feito o esboço, é só olhar a sua retazinha onde entra e onde sai. Terceiro, encontre os limites de integração de y, né? Agora, como é que eu vou encontrar os limites de integração de y? Desenhe uma reta L passando por x, y, paralela ao eixo y. À medida que y cresce, L em R, y entra em G1 e sai em G2. Vamos lá, vamos olhar aqui para a nossa figura, tá bom? Então, eu vou traçar de novo aqui a nossa reta. Fazer agora ela vermelhinha. Nossa reta. Opa, ela bateu aqui, ó. Ela entra em G1. Então, o limite inferior de Y é G1. E ela vai sair aqui, ó, em G2. E eu tenho que fazer essa reta, pessoal, paralela ao eixo Y. E na forma crescente, sempre. E aí eu descubro que agora, se eu estou lá montando a minha integral, como disse a vocês, eu já sei lá que vai ser F1 de XY. O meu Z varia, né? F2 de XY, calculei lá atrás. Agora meu Y vai ser G1 de X e G2 de X. E claro, né, pessoal? Aí é só olhar agora para o X, né? Você vai ver que vai ficar entre A e B, tá certo?
encontrar os limites de integração de x é o mais simples nesse caso, né? Escolha o limite de x em que inclua todas as retas passantes paralelas ao eixo x, a, b, da figura anterior. Esses são os limites de integração de x, tá certo? Na verdade, olhar aqui onde começa e onde termina a sua região. É assim que a gente vai encontrar os nossos limites de integração, tá bom? Mas claro, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer essa questão aqui, tá bom? E vamos fazer ela na prática. Primeiro passo, claro, evidentemente, que é construir aí, né, fazer um esboço dessa região. Bom, fazer um esboço dessa região, claro, muito fácil, né, fazer isso aí na mão. A gente consegue encontrar, pessoal, o limite de integração aqui só algebricamente, tá bom? Mas aí, como eu quero fazer um estudo mais detalhado, eu vou fazer das duas formas, né? Algebricamente e, claro, usando também um programazinho que envolva construção de gráficos, que é o nosso querido e velho GeoGebra. Tá aqui, né? E nós vamos justamente pegar essas duas funções. Vamos lá. A primeira é z igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Z igual a x ao quadrado. Né? Deixa eu botar tudo maiúsculo aqui, né? Tirar minúsculo. Z igual a x ao quadrado mais y, 3y ao quadrado, na verdade, 3y ao quadrado, tá bom? Você consegue fazer esse esboço, pessoal, sem precisar usar o GeoGebra, tá bom? Claro, se a gente tem a opção de usar, vamos usar, né? Tá certo? A gente vai usar, isso não é pecado nenhum. A outra é z igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar essa daqui lá. Vai ficar z igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Feito aqui, botar o GeoGebra é muito sem criatividade em relação às cores, então vamos mudar aqui a cor e vamos colocar aqui um verde aqui. Também sou sem criatividade. Vamos lá, vamos tentar colocar aqui as duas figuras. Deixa eu ver como é que vai. Pronto. A superfície que a gente está interessado é justamente aonde termina essa verde. Vocês conseguem ver bem aí. Aonde termina esta verde e aonde começa a vermelha. Então, o volume que eu estou interessado é justamente essa superfície aí, ó. Tá certo? Esta superfície aí que a gente está interessado. Tá bom? Essa superfície aqui que a gente está interessado. Então, eu já sei os limites de integração aqui, ó. Ela termina onde? Ela termina na verde. Então, é o meu limite superior. Z igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E ela começa onde? Ela começa na vermelha. Então, limite de integração inferior, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Tá certo? Mas, professor, eu estou lá na hora da prova e aí eu não tenho na prova presencial, né? Quem está fazendo provas presenciais. E aí não tenho um aplicativo desse. Como é que eu ia saber quem é quem está superior e quem está inferior? Bom, pessoal, basta pensar um pouquinho. Vamos pensar aqui um pouquinho. Esta superfície aqui, o que é que ela está me dizendo? Está dizendo que z é igual a 8 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, isso aqui é uma circunferência, concorda? Quanto maior x ao quadrado mais y ao quadrado for, ou seja, quanto maior ele for, quando ele for crescendo, menor vai ser o valor de z, porque eu estou sempre retirando, tá certo? Então, quando x ao quadrado mais y ao quadrado for igual a zero, então quer dizer que ela começa em 8. Então, z vai ser igual a 8. Vai ser só um ponto. Z igual a 8. À medida que z, né? À medida que x ao quadrado mais y ao quadrado vai aumentando, o valor de z vai diminuindo. Concordam? O valor de z vai diminuindo. Então, se eu vou traçar
Você tem várias maneiras, certo? Só de construir esses gráficos. Aqui é só uma dica, né? Tá certo? Aqui é só uma dica para vocês. Ou seja, à medida que x ao quadrado, ou seja, quando x ao quadrado mais y ao quadrado é apenas um ponto, né? Quando eles são apenas um pontozinho, né? Ou seja, é zero, né? Só um ponto, então z vai ser igual a 8. Então ele começa aqui. Concordo? Z mais x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser z igual a 8. Então ele vai começar aqui. À medida que x ao quadrado mais y ao quadrado vai aumentando, né? A circunferência vai aumentando, né? Aí a boca dele vai aumentando, porque está aumentando essa circunferência, tá certo? Ó. Aumentando, que essa boca vai aumentando, a circunferência vai aumentando, né? Claro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então está aumentando sempre, tá certo? E o valor de z, no eixo z, vai diminuindo, ou seja, ela vai ser sei lá, o nome dessa figura aí, né? Vai ser um cone para baixo, uma parábola para baixo. Queria botar algo na vida real, né? Mas aí vocês tentem imaginar algum objeto aí de cabeça para baixo. Não uma taça, né? Lá, só aquela partezinha da taça de cima para baixo. À medida que ele vai aumentando, ele vai diminuindo. Então, se você vai continuando fazendo isso, né? Ele vai sempre estar lá. A boca dele vai estar sempre aumentando, porque a circunferência está aumentando. Fazer um maior de verdade, né? Vai estar lá aumentando. E o valor de z vai diminuindo, vai caindo, claro. Tá bom? Então você já dá para ter uma ideia aí de quem é, de como é que fica essa figura. Agora essa outra, como eu disse, é só um esboço, né? X ao quadrado mais 3y ao quadrado. Mais 3y ao quadrado. Bom, quando x for 0 e y for 0, então z é 0. Z vai ser 0. Vou fazer aqui de preto. Então z vai ser 0, vai ser um ponto aqui. À medida que x aumentar e y aumentar, então quer dizer que este valor vai aumentando, o valor de z vai aumentando. Tá certo? Então, claro e evidentemente, que ele vai crescer de tal forma a chegar a um certo ponto, né? A chegar a um certo valor, aonde eles vão se encontrar. Então, a região que eu estou interessado é justamente essa região. Por essas análises aqui, você consegue perceber que, claro, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3y ao quadrado é meu limite inferior. Eu posso já dizer aqui, ó, vamos escrever aqui, z aqui vai começar com x ao quadrado mais 3y ao quadrado, certo? E o meu limite superior é 8 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui é o nosso valor de z. Vocês vão perceber aqui pelo nosso GeoGebra, né? Que é justamente isso que a gente encontrou lá no nosso GeoGebra. Deixa eu colocar aqui para vocês olharem também o nosso GeoGebra. Então, ó, a superfície verde, a minha superfície verde é justamente 8 menos x ao quadrado, é onde termina o meu volume, né? Tá certo? Termina. E a minha superfície vermelha é x ao quadrado mais 3y ao quadrado, é onde ela começa. Se você traçar uma reta crescente aqui, né? Ó, fizer aqui o z crescendo, você pode usar até aqui como referência o eixo z, né? Então ela entra na vermelha, x ao quadrado mais 3y ao quadrado, meu limite inferior, e o meu limite superior, 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então já encontrei aqui de cara, né? Não de cara, pensando um pouquinho, claro, o limite de integração de z. Então já fizemos nossa primeira parte. Falta a gente descobrir quais são os limites de integração de y, tá certo? De y. Então vamos lá. Se eu estou botando o z assim, então quer dizer que eu estou na intenção, né? Aqui, de fazer a sombra dele em dy dx ou dx dy, né? dy dx. Beleza? Então essa aqui está sendo a minha intenção. Bom, para me saber qual é essa sombra, eu vou precisar igualar essas duas equações. Então vai ser justamente a sombra da base, né? Ver se eu consigo mostrar aqui pela figura. Nessa interseção aqui, eu tenho que fazer a sombra dela aqui
na base, tá certo? Aqui no eixo, no plano XY, tá certo? No plano XY. Então, eu tenho que fazer dessa interseção aqui, consigo aqui, dessa interseção aqui, fazer aqui na base ela aqui. Então, para isso, eu vou igualar essas duas equações. Eu vou igualar tanto uma quanto a outra, tá bom? A ideia é essa. Vamos igualar. Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Isso aqui igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos lá. Vamos trabalhar. Então, esse aqui vai me dar o seguinte, ó. Eu posso colocar quem tem y para cá. Eu quero isolar o y, vou deixar isolado o y. 3y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8 menos x ao quadrado menos x ao quadrado. Subindo aqui, nós vamos ficar com o seguinte. 4y ao quadrado, isso aqui é igual a 8 menos 2x ao quadrado. Pronto, vamos agora passar o 4, né? Vai ficar y ao quadrado, então é 8 menos 2x ao quadrado dividido por 4. Claro que a gente pode simplificar aqui tudo por 4, ou tudo por 2, na verdade, né? E aqui vai ficar 4 menos x ao quadrado sobre 2. Então, dividir aqui em cima, pessoal, por 2, dividir embaixo por 2, eu encontro isso aqui. Posso concluir aqui, então, que meu y vai ser a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2, tá certo? 4 menos x ao quadrado sobre 2. E meu outro y, né? Porque aqui a gente sabe a raiz quadrada tanto é positivo como negativo, né? Com a parte negativa, vai ficar 4 menos x ao quadrado sobre 2 também, tá certo? Então, essa daí vai ser o nosso limite de integração para y. Já encontrei também o de y aí. Vocês vejam que eu fiz ele aqui todo algébrico, né? Depois eu vou mostrar vocês lá no GeoGebra para vocês verificarem. Vamos lá. Agora o de x, né? Claro. Bom, eu sei que 4 menos x ao quadrado tem que ser um número maior ou igual a zero, porque afinal está dentro de um radical, não é assim? A gente tem que encontrar aqui as raízes, a gente facilmente vê aí, ensino fundamental, né? As raízes aí são menos 2 e 2. Portanto, parábola voltada para cima. Os valores que deixam essa função positiva estão aqui dentro. Os que deixam negativos estão aqui fora. Então, vai ser entre menos 2 e 2. Então, já descobri também o limite de integração de x. Então, é entre menos 2 e 2. Então, percebam que eu encontrei o limite de integração de z, de y e de x. E fim de papo. Tá bom? Ah, professor, eu queria esboçar essa região lá no GeoGebra e tal. Verificar se realmente queria esboçar essa região lá no GeoGebra, né, para ver se realmente ela condiz com a verdade, se não errei nenhum cálculo aí e tal. Tem como exibir lá? Tem, né? Vamos fazer ela aqui, vamos mostrar ela aqui. O GeoGebra, você vai pegar aqui, ó. Escrever agora o comando curva, tá certo? Curva. A primeira curva, você vai colocar aqui o valor de y, né? Seria a parte negativa. Vamos pegar negativa menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, que é o valor que você encontrou, x ao quadrado, né? Tudo aqui sobre 2, opa, x ao quadrado. Esse aqui vai ficar todo mundo sobre 2, vai ficar só não. Vamos fazer assim, vamos botar aqui um parênteses para poder entender que é tudo sobre 2. 4 menos x ao quadrado. Eu tiro aqui. Agora sim, quando eu fizer aqui, ele vai entender que agora é todo mundo sobre 2. Sobre 2. Tá certo? Errando aqui, pessoal, porque esse primeiro comando aqui é só x. A segunda expressão aqui é o y, né? É o y que você vai colocar negativo. Vai colocar essa expressão. Raiz quadrada
Aí abre parênteses, 4 menos x ao quadrado, tá certo? 4 menos x ao quadrado. Todo mundo aqui vai ficar sobre 2. Todo mundo aqui vai ficar sobre 2, sobre 2. E aqui vai ficar a variável que a gente está usando. Nesse caso aqui é x. O valor inicial a gente encontrou que era menos 2, né? Menos 2. E o valor final, 2. Fizemos aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vê ela lá no nosso planozinho. Beleza? E vamos fazer agora a parte curva de novo, a parte positiva, né? Outro limite de integração. Curva, aí você vai colocar aqui a raiz quadrada, opa, não, x primeiro, aí lá, vamos lá, raiz quadrada, eu vou abrir o parênteses, tá certo? 4 menos x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado, aqui vai ficar sobre 2, né? Essa aqui era a expressão. Aqui, vamos lá, variável x, a gente colocou, inicial era menos 2 e o final era 2, certo? Vamos olhar lá para a nossa figura aqui. Se eu consigo até diminuir aqui, ó, estão vendo aqui, ó, que é justamente aonde elas se encontram, né, ó, tá certo? Ah, professor, eu tô vendo aí direito, né? Ó, mas se vocês colocarem aqui, deixa eu ver se eu tiro esse plano, fica melhor visualizar, certo? Por exemplo, se eu tirar aqui, ó, se eu apagar esse e esse, a gente encontra ele aqui mais visível, né? Ó, olha como ela encaixa direitinho na interseção entre as duas, né? Ó, tanto numa como a outra, tá certo? Ela encaixa aí perfeitamente, tanto em uma como a outra, fazendo a sombra aí no eixo, certo? Tranquilo. Fica assim melhor ainda, tá vendo? Ó, ela coincide tanto com a parte vermelha como com a parte verde. Não sei se vocês conseguem observar aí, ó, tanto uma parte vermelha como uma parte verde. Então você mostrou que você fez ali a sua sombra de maneira correta. Bom, isso aqui é só para comprovar, mas agora o que a gente precisa, evidentemente, é fazer o cálculo da nossa integral. Então vamos levar nosso limite de integração, vou botar aqui em outra página, né? E vamos fazer. Então eu preciso fazer o cálculo da integral tripla. Uma integral tripla. Eu já decidi z, então z vai ser a nossa primeira função, que é essa daí, ó, x ao quadrado mais 3y ao quadrado, né? É meu limite superior, inferior, quer dizer, x ao quadrado mais 3y ao quadrado, superior é a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O limite de integração, exemplo 2, o limite de integração para y, a gente acabou de encontrar, é esse radical aí, né? Superior e inferior, e vamos colocar lá. Então vai ser aqui raiz quadrada, ficou muito em cima, né? Ó, raiz quadrada, deixa eu apagar aqui, depois eu boto essa raiz, né? Botar primeiro os números, né? 4 menos x ao quadrado sobre 2, raiz quadrada, a parte positiva, e a parte negativa disso aí, ó. 4 menos x ao quadrado sobre 2, a parte negativa, é o limite inferior. E a gente viu que x varia entre menos 2 e 2. E aí você vai colocar aqui na ordem que você colocou o limite de integração. dz, dy, dx. Pessoal, e agora é aquele velho trabalhinho de fazer conta, tá bom? A parte mais importante você já fez foi encontrar. Se você prestar atenção para não errar nenhum númerozinho, nenhuma contazinha aqui, você vai terminar com sucesso aqui a sua questão. Então, integral de menos raiz radical, né?
4 menos x ao quadrado sobre 2. E aqui, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Então, fazendo aqui a conta, vai ficar 8. E quando eu fizer dz, vai dar z, né? Então, vai ser essa superfície menos essa. 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos o teorema fundamental do cálculo, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Tudo isso dy dx, porque eu já calculei dz, né? Seria z, aí seria o limite superior menos o inferior, certo? Ninguém aqui é menino de cálculo 1, né? Já conseguem ver isso aí tranquilo. Vai ficar menos 2 até 2, integral de menos a raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2 e da raiz quadrada de 4, né, menos x ao quadrado sobre 2. Vai ficar 8 menos, né, x ao quadrado com x ao quadrado, 2x ao quadrado. Y ao quadrado menos 3y ao quadrado dá menos 4y ao quadrado. Isso aqui, dy dx, ok? Dy dx. E bora fazer conta, né? Agora vamos integrar em relação a y, tá certo? Em relação a y, vamos cá. Integral de menos 2 até 2. E aí vamos fazer aqui embaixo. 8 menos 2x ao quadrado, né? 8 menos 2x ao quadrado, vai ficar 8y, tá certo? Vou até fazer o seguinte, como 8 e 2x ao quadrado não depende de y, vou colocar ele em evidência. É constante, né? Esses dois números aqui são constantes. X ao quadrado, y, tá certo? Se eu fizer, seria 8y menos 2x ao quadrado, y, então melhor colocar ele em evidência. Menos 4 terços de y ao cubo. Isso tudo aqui, variando entre menos, nosso limite de integração, como é bonitinho nosso limite de integração. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. E aqui vai ficar raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Isso aqui, dx. E aí vamos fazer as nossas substituições, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Integral de menos 2 raiz de 2. Raiz de 2 não, menos 2 e 2. Inventando essa raiz. Menos 2 e 2 de 8 menos 2x ao quadrado, certo? Menos 2x ao quadrado dá vezes y, né? Então, vezes a raiz quadrada, né? A raiz quadrada. Acho que vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui essa raiz e vamos pensar bem, pessoal. Vai ser o limite superior, que vai ficar y, né? Menos o limite inferior. Menos o teorema fundamental com esse menos vai dar mais. Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes a raiz quadrada de 4. Espero que vocês estejam me entendendo, tá bom? 4 menos x ao quadrado sobre 2. Que essa questão já é longa. Se a gente deixar prolongar mais ainda, aí se torna pior ainda, né? Desse lado aqui vai ficar menos 4 terços vezes, pessoal, quando eu substituir essa expressão ao cubo, vai ficar assim, ó. Vamos fazer aqui no rascunho, certo? Iria ficar assim, ó. Eu tenho y ao cubo, tá certo? Para substituir, né? Substituir essa expressão, 4 menos x ao quadrado sobre 2, e substituir essa expressão, 4 menos x ao quadrado sobre 2. A radical está pegando 2 também. Então, quando eu substituir a primeira vez, vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, né? 4 menos x ao quadrado sobre 2. Isso aqui elevado ao cubo. Menos, aí vai ficar menos a raiz de 4 menos x aqui ao quadrado sobre 2. Isso aqui também ao cubo, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, quando eu não vou resolver, eu posso dizer, na verdade, que isso aqui é 4, vou deixar com a raiz, 4
menos x ao quadrado sobre 2 ao cubo. Pessoal, negativo elevado a expoente ímpar dá contínuo negativo. Negativo vai dar positivo. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Isso aqui é o cubo. Então, quando eu somar um e o outro, vai ficar 2 vezes raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tudo isso aqui elevado ao cubo. Tá bom? Então, é esse resultado que eu vou substituir lá já. Vai ficar vezes 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Aí está pegando todo mundo, né? Sobre 2. E isso aqui ao cubo. Tá bom? Dx. Vamos continuar ajeitando. Beleza? Vamos continuar aqui vendo o que é que dá para ser feito aqui de outra maneira. Bom, pessoal, percebam que esse 8 e esse 2, eu posso colocar 2 em evidência. Vocês concordam? Então, integral de menos 2 até 2. Se eu colocar 2 em evidência, com esse 2 que eu tenho aqui fora, vai ficar 4. Vai ficar 4 vezes 4 menos x ao quadrado. Percebem? 4 menos x ao quadrado. Espero que todo mundo tenha visto por que apareceu esse 4. Eu coloquei 2 em evidência. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá x ao quadrado. Certo? 4 vezes 4 menos x ao quadrado. Vezes, né? Vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tá certo? Menos. Agora, 2 vezes 4 dá 8 sobre 3 vezes, aí vamos colocar aqui, radical de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tudo isso aqui está elevado ao cubo, tá certo? Dx. E vamos continuar trabalhando. Nosso trabalho é trabalhar, né? Nosso trabalho aqui é trabalhar. Vamos lá, pessoal. Desse lado aqui, 4 menos x ao quadrado é muito parecido com o que nós temos aqui no radical, com a exceção que não está dividido por 2. Mas eu quero deixar igualzinho, porque eu quero trazer isso aqui para dentro, vocês vão entender a grande vantagem que isso vai ter, tá bom? Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo, se eu colocar dividido por 2, se no lugar desse 4 aqui, eu enxergar ele de uma maneira diferente, né? Menos 2, variando até 2. No lugar do 4, eu vou enxergar ele como sendo 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4, concordam, pessoal? Então, eu vou enxergar ele como sendo assim, certo? Então, vezes, aí eu vou enxergar ele como sendo 4 menos x ao quadrado sobre 2. Ou seja, 8 por 2 dá 4. Foi isso que eu fiz. Tá certo? E é só esse passo que eu vou dar. O resto eu vou só copiar e vou colar de novo. Né? Só voltar aqui, ó, copiar tudo de novo. Menos 8 terços. Daqui a pouco vocês vão entender qual a vantagem de fazer essa jogadazinha aí, certo? 4 menos x ao quadrado sobre 2. Isso tudo aqui ao cubo dx. Vamos lá. Vamos dar continuidade a essas contas da gente. Bom, o que é que eu vou fazer agora e por que é que eu fiz isso? Percebam, né? Essa parte é igual a que está dentro do radical. Massa, todo mundo consegue ver isso aí de maneira tranquila. O que eu vou fazer aí é usar o seguinte, essa seguinte propriedade. Porque se eu tenho A vezes a raiz quadrada de A, né? Lembrando aí o sino fundamental, isso aqui eu posso escrever como sendo esse A aqui, ele pode entrar, ele entra como A ao quadrado. Que aí vai ficar vezes A. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de A ao cubo. Mas esse cubo eu posso tirar ele, então vai ficar raiz quadrada de A ao cubo. Beleza? E aí, pessoal, quando eu fizer esse trabalho, percebam que isso aí vai ficar igual a essa parte aqui, ó. E eu vou poder colocar em evidência. Tá vendo? Diminuindo significativamente a minha integral. Então vamos lá, vamos desenvolver, né? Vamos usar essa ideia. A integral, vou continuar de preto. Eu comecei de preto, vou terminar de preto. Integral de menos 2 até 2, né? Agora vai ficar 8 vezes, vocês já entenderam a minha ideia,
4 menos x ao quadrado sobre 2, ok? E isso daqui tudo ao cubo, menos 8 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2 ao cubo dx. Como disse a vocês, nós ganhamos de presente dois termos semelhantes e eu posso colocar ele em evidência. E é o que a gente vai fazer. A integral de menos 2 até 2 da raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2 está em evidência. Claro, vai ficar, sobrar 8 menos 8 terços dx. E aí não é difícil enxergar que isso daqui vai ser igual a 24 menos 8, 16, né? 16 sobre 3, integral de menos 2 até 2, tá certo? Epa, e esquecendo aqui que essa parte aqui tá ao cubo, né, pessoal? Tá ao cubo, esquecendo, né? Continua aí ao cubo. Vai ficar raiz quadrada, né? Aí aqui, pessoal, eu já vou fazer outra coisa. Imagina aí. Eu vou fazer aqui, ó, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre, isso aqui está elevado ao cubo, não vamos esquecer nunca disso, tá certo? Sobre raiz quadrada de 2 ao cubo. Pessoal, quem é a raiz quadrada de 2 ao cubo? A raiz quadrada de 2 ao cubo é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é o mesmo que a raiz quadrada de 8. Mas a raiz quadrada de 8, ela é igual a 4 vezes 2. A raiz quadrada de 4 é 2 raiz de 2, certo? Então, isso tudo aí é 2 raiz de 2. Massa? Isso tudo aí é 2 raiz de 2. Vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual a 16 sobre 3 vezes 2 raiz de 2. Integral de menos 2 até 2 da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Isso daqui ao cubo dx, né? Esqueci de colocar o dx na outra. Dx. Vamos lá. Bom, primeiro corte que eu já faço de cara, 16 dividido por 2 dá 8, certo? 8. Então, o que é que eu tenho por enquanto? Eu tenho o seguinte, 8 sobre 3 raiz de 2. Ó, pessoal, eu vou fazer logo aqui, depois eu já coloco o resultado lá. Mas eu vou racionalizar raiz de 2 com raiz de 2, né? E aqui vai ficar 8 raiz de 2 sobre 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E eu posso fazer outro corte, isso aqui dá 4 raiz de 2 sobre 3, certo? Isso aqui vai ficar 4 raiz de 2 sobre 3. Beleza? Então, vamos colocar esse resultado aqui. 4 raiz de 2 sobre 3. Vamos lá. 4 raiz quadrada de 2 sobre 3 vezes a integral de menos 2 até 2 ainda dá raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, isso daqui ao cubo dx. E agora, pessoal, ficou bem mais fácil a nossa integral. Fácil que eu digo assim, sem tantas expressões para resolver. Temos agora que resolver essa integral aí. E a gente vai usar nosso conhecimento de, claro, integral trigonométrica, né? Vou dar uma revisãozinha para vocês no início desse curso, né? Então vamos lá. O que é que eu faço aqui? Eu vou chamar x de 2 vezes o seno de θ. Ok? 2 vezes o seno de θ. Para fazer uma substituição trigonométrica. Bom, se x é 2 vezes o seno de θ, então dx é o derivado do seno é o cosseno. É 2 vezes o cosseno de θ de θ. E vamos fazer essa substituição lá. Tá certo, pessoal? Bora levar isso para uma outra página. Vamos mudar aqui também o limite de integração. Quando x for igual a 2, tá certo? Quando x for igual a 2, para x igual a 2, nós vamos ter o seguinte. 2 vezes o seno de θ igual a 2. Isso significa dizer que o seno de θ é igual a 1. O seno de θ é igual a 1, pessoal, em π sobre
2. Bom, quando x for igual a menos 2, x for igual a menos 2, então vai ficar 2 vezes o seno de θ igual a menos 2. Isso significa dizer que o seno de θ é igual a menos 1 e, portanto, o θ vai ser igual a menos π sobre 2. Então, isso significa dizer que θ, né? Isso significa dizer que θ aqui varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos fazer as substituições na nossa integral lá inicial. 4 raiz de 2 sobre 3, que eu não posso esquecer, que é o que está aqui fora. 4 raiz de 2 sobre 3, vezes a integral, que varia agora entre menos π sobre 2 e π sobre 2, da raiz quadrada de 4 menos, no lugar de x, eu coloquei 2 seno θ. Isso aqui ao quadrado. Lembrando que essa raiz está ao cubo, vezes dx, e o nosso dx a gente viu que era 2 vezes o cosseno de θ de θ. Continuando, aqui eu vou ter o seguinte, esse 4 e esse 2, né? Esse 2 aqui é constante, vai ficar 8 raiz de 2 sobre 3, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Isso tudo aqui está ao cubo, vezes o cosseno de θ de θ. Dando continuidade, nós vamos ter que 8 raiz de 2 sobre 3, a integral entre menos π sobre 2, certo? Vamos fazer novamente aqui, menos π sobre 2 até π sobre 2. Coloco 4 aqui em evidência, pessoal. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, raiz quadrada de 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ, isso tudo aqui ao cubo, vezes o cosseno de θ de θ. Lembrando que esse é só o primeiro exemplo, né? Vamos lá. 8 raiz de 2 sobre 3, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Raiz quadrada de 4, pessoal, é 2, né? A raiz quadrada do 4 é 2. 2 ao cubo, 8. Então, posso colocar aqui fora um 8. 8, raiz quadrada, né? 1 menos seno ao quadrado de θ é o cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui, cosseno de θ de θ. Dando continuidade, nós vamos ter o seguinte, 8 vezes 8 é 64, raiz quadrada de 2 sobre 3. Integral de menos π a π, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Cosseno ao quadrado, nesse intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, é sempre positivo. Então, posso tirar, lembrando que ele está ao cubo, né? Isso aqui está ao cubo. Então, posso tirar e vai ficar só cosseno ao cubo de θ vezes o cosseno de θ de θ. Se você der continuidade, nós vamos ficar o seguinte, ó, 64 raiz quadrada de 2 sobre 3. Cosseno ao cubo vai ficar cosseno de 0 não, né? De menos π sobre 2. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Cosseno ao cubo de θ é cosseno a quarta de θ de θ, né? Cosseno ao cubo com cosseno de θ dá cosseno a quarta de θ. E vamos resolver agora essa integral aí, agora com cosseno a quarta. Então, 64 raiz de 3, raiz de 2, quadrado de 2 sobre 3, né? Sobre 3. Isso aqui vai ser, ó. Bom, pessoal, 64, meu nome, cosseno a quarta, né?
Vou até olhar aqui, esse 64 que a gente conseguiu, né? Foi pá. Raiz quadrada de 4 é 2, 2 ao cubo dá 8, e aí eu já tinha 8 aqui, né? Aqui fora, 8 raiz de 2. E aí foi quando ele surgiu. Tá bom. Vamos lá, 64 tal. 64 raiz de 2 sobre 3. Vamos lá. O cosseno de a quarta, eu vou escrever ele como sendo o seguinte, né? Como sendo o seguinte, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Cosseno a quarta é o mesmo que cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui ao quadrado. Concordam? De θ. E aqui eu vou apelar para uma identidade trigonométricazinha simples. 64 raiz de 2 sobre 3 integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Isso aqui ao quadrado, certo? Isso aí ao quadrado. Bom, a gente vai ficar aqui com cosseno ao quadrado, então eu posso fazer a seguinte conta. Vou levar isso aqui para uma outra folha para a gente fazer o cálculo aqui. Tá bom? Dessa questão aqui, ó. Desse aqui. E vamos resolver essa integral aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. 64 raiz de 2 sobre 3 vezes. Aqui eu posso escrevê-la como sendo integral. Opa, pessoal. Dθ, né? Dθ. Então aqui vai ficar 1 mais o cosseno de 2θ ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Sobre 4. Isso daqui variando entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse aqui, dθ. Dando continuidade, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse 64 já posso cortar com 4, posso colocar aqui 16 raiz de 2 sobre 3, certo? 16 raiz de 2 sobre 3. Então, nós vamos ficar com integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de quem? 1, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o cosseno de 2θ, mais o cosseno ao quadrado de 2θ, que é o quadrado do segundo, tudo isso aqui dθ. E vamos resolvendo. 16 raiz quadrada de 2 sobre 3, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então vai ficar integral de 1. Eu acho que já vou colocando aqui os resultados, já vou resolvendo aqui, né? Ah, tá muito grande. Já vamos colocando aqui os nossos resultados. Então lá, integral de 1 dθ dá o próprio θ. Integral de 2 cosseno de 2θ vai ficar. A integral do cosseno de 2θ todo mundo já sabe, né? Isso aqui vai dar o seno de 2θ sobre 2. Como já tem um 2 multiplicando, fica só o seno de 2θ, certo? O seno fica somente o seno de 2θ. Se eu substituir agora, isso aqui é para o seno de 2θ. Pessoal, cosseno ao quadrado de 2θ, eu vou precisar usar de novo meu limite. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já vou colocar de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aqui eu vou ter que precisar resolver essa integral aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, que eu vou precisar usar de novo identidade trigonométrica, que é 1, né? 1 mais cosseno ao quadrado de 2θ é 1 mais o cosseno de 4θ sobre 2, certo? Usando aqui a fórmula do arco duplo, tá bom? Sobre 2. Bom, para o primeiro caso, eu vou ter que 16 raiz de 2 sobre 3. Quando eu substituir aqui, vai ficar π. Quando eu substituir aqui só em θ, pessoal, vai ficar assim, ó, π sobre 2 menos com menos π sobre 2, aqui vai dar somente π, tá bom?
Se eu substituir em seno de 2θ, quando eu cortar 2 com 2, vai ficar o seno de π. Vai dar 0. E tanto faz para um como para outro. Então, esse aqui é 0. Então, desse lado aqui eu só tenho um seno de π. Mas, lembrando, né, pessoal, que aqui é uma chave, né? Porque o 16 raiz de 3 está multiplicando tudo isso aí, né? 16 raiz de 2 sobre 3 está multiplicando tudo isso aqui. Então, por enquanto que eu tenho esse aqui, né? Π mais resultado do que vier dessa integral aqui, né? Ó, de θ. Vamos lá. Integral de meio vai ficar θ sobre 2, ok? Mais cosseno de 4θ, isso aqui vai dar seno de 4θ sobre 8, que seria sobre 4, né? Seria sobre 4, então, como já tem o 2 sobre 8, isso aqui variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ok? Π sobre 2 e π sobre 2. Então, o resultado aqui, esse resultado, quando eu substituir agora lá na minha equação, fizer a substituição, eu vou ter 16 raiz de 2 sobre 3. Quando eu botar π sobre 2 menos π sobre 2, vai ficar só π aqui no lugar de θ, né? Vai ficar aqui somente π. Então, vai ficar π mais π e o sobre 2, que já estava lá, mais π sobre 2. Isso daqui vezes... Opa, vezes não, né? Mais... Nem vai ser mais, né? Porque é seno de 4π, né? Quando cortar vai dar 2π. Então, isso aqui vai dar zero em qualquer uma das fases. Que vai dar zero. Então, terminando aqui, vai ficar 16 raiz de 2 sobre 3. Aqui vai ficar 2π mais π, 3π. 3π sobre 2. Beleza? 3π sobre 2. E aí, né, pessoal? Corto 3 com 3. 16 por 2 dá 8. O resultado vai dar 8 raiz quadrada de 2 vezes π. Esse daqui é o volume desse exemplo que pareceu interminável, tá certo? Mas conseguimos chegar ao fim, ao resultado daquela questão lá. Não é simples fazer em coordenadas cartesianas algumas integrais. Vocês vão ver na próxima aula que temos aí para nos ajudar as coordenadas cilíndricas e esféricas, tá bom? Integral em coordenadas cilíndricas e esféricas, mas esse é um assunto para uma próxima aula. Continuando o nosso assunto, nós temos aí mais uma questão para resolver, né? Diz o seguinte, ó, determine os limites, eu prometo não ser tão grande igual as outras, tá bom? Os limites de integração para avaliação da integral tripla da função f de x, y, z sobre o tetraedro com vértice em 0, 0, né? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ele quer que a gente use essa ordem, ó, de integração. Então tem que respeitar o que ele está pedindo, tá bom? Vamos lá. Vou fazer primeiro aqui um esboço aqui na mão, né? Você está fazendo aí, vocês fazendo aí no caderno na mão. E depois a gente vai para o nosso GeoGebra, tá bom? Comprovar o que a gente fizer aqui. Vamos lá. O primeiro ponto é a origem. 0, 0, 0. Tá aqui, feito o ponto, origem. O segundo ponto é x1, y1. Eu vou determinar logo quem é x e y aqui. Para mim o x é esse, o y é esse e o z é esse, tá bom? Então x1, y1 e z0, então é um ponto que está por aqui, né? Tá certo? Tá no plano de x, y. Então esse ponto aqui, 1, 1, 0. Vou chamar de ponto A, ponto B, tá bom? O ponto C, ele é em cima do eixo y, né? Que é só o ponto 0, 1, 0. O ponto D é o ponto 0, x é 0, y é 1 e z é 1. Então, tá aqui, ó, é no plano x, y. Ou zy, na verdade, desculpa. Zy. Então, é um ponto que está aqui. Bom, quem é nosso tetraedro, agora basta ligar os pontos, né? Ó. Vou pintar de azul. Então, aqui basta agora que a gente ligar os pontos para formar o nosso tetraedro. Isso aqui ficou muito errado.
Só vocês aqui é para a gente ter uma ideia, né? Porque aqui é totalmente feito sem escala. Bom, mas em resumo, esse daí é o nosso tetraedro que ele quer calcular o volume, né? Tá certo? Que ele quer calcular o volume. Esse aí é o nosso tetraedro, a gente tem que encontrar o nosso volume para ele. Bom, a nossa sombra, ou seja, nossa região R, pessoal, tem que ficar no eixo ZX, tá certo? No nosso eixo ZX, ou seja, a nossa sombra. Então você imagina mais ou menos que o Sol, quem é o eixo ZX? É esse eixo aqui, ó. Beleza? Esse eixo aqui, ZX. Eixo não, desculpa, pessoal. Plano ZX, tá bom? Quando eu falar duas letras, vocês entendem que é plano. Eixo é só quando é só Y, eixo X, eixo Z. Duas letras ZX é sempre plano. Então, o plano ZX é esse plano aqui, como mostrei aqui a vocês. Vocês vão imaginar mais ou menos que tem uma luz batendo aqui e vai fazer aqui a sombra. Então, o que é que ele vai ver nessa sombra, né, pessoal? O que é que vai ver nessa sombra? O que é que vai ter nela? Bom, nessa sombra aí, que está de verde, nessa sombra vai ter esse eixo, concordam? E, claro, vai estar essa parte aqui, né, ó. Beleza? Que é essa parte aqui, ó. Tá bom? É como se eu estivesse botando paralelo a ele lá. Beleza? E que pontos são esses? Pontos aqui. Esse ponto aqui é 1, né? É o ponto 0, 1 e 1, né? 0, x1, 0, 0, 1, desculpa. Esse ponto aqui é o ponto 0, 0, 1. Beleza? Tá? Z, só em Z. E aqui é o ponto 1, 0, 0. Tá bom? Mas o que me interessa é essa minha região, né? Essa região aqui que eu quero. Bom, o que me interessa, na verdade, é saber o limite de integração. Não interessa nem tanto por esses dois pontos que eu acabei de botar. O que me interessa é saber que função é essa daqui, ó. Tá bom? Bom, pessoal, que função é essa? Ou seja, eu quero saber uma função, só que aqui é z e x, certo? Você está acostumado a fazer o que eu vou fazer agora? Sempre com x e y, mas a gente vai fazer em relação a z e x. Estou interessado em saber qual é a função que passa pelo ponto, o z está funcionando como y, né? Que sai do ponto 0, 1 e vai até o ponto 1, 0, certo? E vai até o ponto 1, 0. Como é que eu calculo? Como é que a gente faz a equação dessa reta? Eu calculo m, né? Variação de y menos a variação de x, no caso aqui a variação de z sobre a variação de x. Então vai ficar variação de z, vai ficar 1 menos 0. Opa, 0 menos 1, na verdade, né? 0 menos 1, ponto final é 0, né? É 0 menos 1 e variação de x vai ser 1 menos 0, resultado dá menos 1. Então, a minha equação da minha reta é y menos, no caso não é y, né? A gente está acostumado a ficar usando y, né? Mas é z. Z menos z0 igual a m vezes x menos x0, tá bom? Vocês têm várias maneiras de fazer esse cálculo, viu, pessoal? Estou fazendo dessa maneira, puxando o ensino médio, acreditar que é mais fácil, mas vocês é quem escolhe a maneira mais fácil. Escolhe um dos pontos, vou escolher o primeiro ponto, z menos 1, isso aqui é igual a m, que é quanto? Menos 1, vezes x menos x0. X menos x0, como eu escolhi o primeiro ponto, a origem, né? Estou escolhendo esse ponto aqui, né? Beleza? Então vai ficar z menos 1 igual a menos x, né? X menos 0 é x, menos 1 menos x. Portanto, a equação dessa reta ali vai ser z igual a 1 menos x. Isso significa dizer, ó, que para encontrarmos o limite de integração daquela nossa região para z, eu vou traçar aqui retas paralelas. Vou pintar de azul. Azul, verde. Não, verde não, preto. Né, ó, então ela entra aqui, né? Ela vai começar no zero, lá no zero, e termina nessa equação que a gente acabou de passar. Então já sei o limite de integração de z. Então z, né? Meu z vai variar
maior ou igual que zero e menor ou igual que 1 menos x. O x também eu já encontrei de graça, né? Por quê? Porque meu x começa em 0 e termina em 1. Né? Começa lá no 0 e termina em 1. Não tem dificuldade. Então, meu x aqui vai variar maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. De graça. Falta eu descobrir o y. Tá bom? O y. Esse daqui vai dar um trabalhinho um pouquinho maior, mas também não é nada do outro mundo. Por quê? Para descobrir y, eu vou precisar traçar uma reta que seja paralela a y. E aí, quando eu traço essa reta, né, ela entra aqui nesse plano inclinado e sai no plano y igual a 1. A saída dele não é problema, certo? Porque aqui, ó, pessoal, é o plano y igual a 1, né? Ó, esse plano aqui, este plano aqui, ó, o plano é y igual a 1, né? Vou pintar aqui de amarelo. Esse plano aqui é o plano y igual a 1, ó. Então, ele faz parte do plano y igual a 1. Que, ó, se você pegar todinho aqui, é quando y é igual a 1, essa parte final, ou seja, essa parte de onde ele sai, né? Esse triângulo aí, ele está dentro desse plano quando y é igual a 1. Então, aí, eu já encontrei de graça também, sem dificuldade nenhuma, eu sei que termina em 1. Tá certo? Eu sei que termina em 1. Então, y igual a 1. Minha dificuldade agora é descobrir que plano é esse ali, ó. Tá bom? Que plano vai ser esse ali? Deixa eu tirar esse negócio amarelo, tá? Bom, que plano é esse aqui? Esse plano contém os pontos A, B, C e o ponto D, esse ponto aqui em cima. Tá certo? Então, inclui esse ponto A, o ponto B, inclui o ponto A, o ponto B e o ponto D. Inclui esses três pontos, esse plano. Tá certo? Inclui esses três pontos. A, B e D. E aí eu vou ter que precisar de geometria analítica, né? Para determinar o plano que passa por esses pontos. Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho de geometria analítica, né? A gente já sabe aqui que o nosso y terminava em 1. Vamos descobrir aquele plano. Vamos lá, como é que a gente faz? O ponto A, lá, é a origem. 0, 0, 0. O ponto B é o ponto x1, y1 e 0. Era assim? E o ponto C, aquele ponto que está lá em cima, é o ponto onde x é 0, y é 1 e z é 1. Ok? Vamos só conferir lá se realmente os pontos são esses. Né? O ponto D é justamente esse último ponto, 0, 1, 1. Certo? Ele está lá, tá só lá no eixo X. Bom, qual é a pergunta? Qual o plano que passa por esses três pontos? Bom, para isso eu vou precisar de dois vetores, que não é complicado. Eu vou pegar o vetor AB, tá certo? O vetor AB, que no caso vai ficar 1, 1, 0. O vetor CB, CA também, né? Sempre em relação à origem ali, tá certo? Chamado vetor U. E aí vou dizer que isso aqui é 0, 1 e 1. Tranquilo. Vou descobrir aqui o vetor normal. Como é que eu descubro o vetor normal? Vou fazer aí o produto vetorial entre eles dois. Entre V e U. Tá certo? Fazer o produto vetorial entre V e U. E isso aqui vai ser... Aí eu vou fazer, ó, I. Aí vai ficar 1, J, 1, K, 0. Aí vai ficar 0, 1 e 1. Pessoal, também para descobrir esse plano, vocês têm outra maneira de fazer, né? Estou fazendo dessa maneira, mas vocês podem também fazer aí de uma maneira que vocês achem mais fácil, tá bom? O que a gente faz? Repete aqui. I vai ficar em 1, aqui 0. J vai ficar 1 e 1, tá certo? E aí vocês vão calcular agora aqui esse determinante aí. Então, vamos lá. Como é que fica no determinante? I vezes 1 igual a I, certo? J vezes 0 vai dar 0. K vezes 1 vai dar K mais K. Voltando, vai ficar menos J
menos j. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Então, isso significa dizer que o nosso vetor normal, né? Normal vai ser o vetor i é 1, né? O i é a coordenada de x, o j é a coordenada de y, menos 1, e o k é a coordenada de z, vai ser igual a 1, tá certo? Esse é o vetor normal. Para me descobrir o plano, basta fazer o vetor normal, né? Vezes o vetor, um vetor genérico e um dos pontos, né? Tá certo? Vou botar se chamar de px. Isso aqui igual a 0, tá bom? É um ponto genérico, né? E um dos pontos. Claro, eu vou escolher a origem, né? Um dos pontos, eu vou escolher a origem. Então, é um ponto genérico e a origem lá, acho que chamei de A, na verdade. Certo? Esse ponto genérico. Então, o vetor normal vai ficar 1, menos 1 e 1, produto interno. Com esse vetor vai ser sempre ele menos o zero, y menos o zero, são pontos genéricos, né? X, y, z, menos o zero, isso aqui igual a zero. Então, aqui vai ficar 1, menos 1 e 1. Produto interno, x, y, z, isso aqui igual a zero. Fazendo aqui essas contas, produto interno, x vezes 1 é x, menos y mais z, igual a zero. Como eu quero descobrir as coordenadas, na verdade, de z ou de y, né? Onde é que y varia, então eu vou isolar o y. Y aqui vai ser igual a x mais z. E descobri, finalmente, que plano era aquele onde ele entra. E aí eu digo aqui, afirmo aqui, que y agora entra no plano x mais z. Ok? E tenho aqui, ó, os limites de integração que a questão pediu, né? A minha questão pediu, ó, utiliza a ordem de integração dz, dy, dx. Ele pede só o limite de integração, essa questão, né? Ó, determine somente o limite de integração. E aqui está o limite de integração. Então, z vai variar. Se eu fosse montar aqui a minha integral, seria assim, ó. A minha integral seria x variando de 0 a 1, o z variando de 0 a 1 menos x, e o y variando entre x mais z e 1. E aí seria dy, dz, dx, justamente como ele me pediu na questão, né? Ó, dz, dx, justamente como ele pediu aí. Tá certo? Então, ficaria dessa forma aí a nossa resposta, né? Utilizando aí os limites. Vocês viram aí que não é uma tarefa pequena, né? Mas também nada de outro mundo. Agora a gente tem que exercitar bastante geometria analítica, né? E análise, olhando aí, dando uma olhada bastante aí para ter cuidado, tá bom? Então, os limites de integração estão feitos. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Agora ele pede no exemplo 3 integrar f, né? De x igual a 1, ou seja, ele está querendo saber o volume. Toda vez que eles dizem que fx, yz é igual a 1, então a gente já viu que isso aqui ele está querendo calcular o volume. Sobre o tetraedro, no exemplo 2, na ordem dz, dy, dx, a gente não fez essa, né? E em seguida, integre na ordem dy, dz, dx. Essa daqui a gente já fez. A gente já tem um limite de integração, então eu vou começar por ela. Depois eu começo nessa primeira parte, tá bom? Vamos fazer primeiro essa, porque foi justamente o resultado que a gente obteve nessa questão aqui anterior, tá certo? Nessa questão anterior. Então, o que eu tenho que fazer é integrar ela, tá certo? Vamos fazer assim, ver se eu conseguir. Vou pegar ela aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Então, essa integral aqui que eu tenho que resolver. Está na ordem já que ela me pediu, né? Para a gente não fazer todo o trabalho, claro, evidentemente, de novo. Então, vamos às contas, né, pessoal? Vamos lá. Aqui vai ficar o resultado dessa integral aqui. Vou repetir aqui. Integral de 0 até 1. Integral de 0 até 1 menos x, né? E aí vamos fazer. Vai ficar 1 menos, que é o limite de integração superior, menos o inferior, x menos z
isso dz dx. Vamos integrar agora em relação a z. Então vai ficar integral de 0 até 1. Então vai ficar 1 menos x, z, integrando em relação a z, né? Isso aqui é constante, 1 menos x, menos, no lugar de z, z ao quadrado sobre 2 dx. Claro que tem aqui, está variando, né? O limite de integração de z é 0 até 1 menos x. Isso aqui, dx. Vamos lá. Então, a integral entre 0 e 1 de 1 menos x vezes, no lugar de z, eu coloco 1 menos x, né? Menos 1 menos x, isso aqui ao quadrado, sobre 2 dx. Continuando, a gente vai ficar com a integral de 0 até 1. 1 menos x é 1 menos x ao quadrado, menos 1 menos x ao quadrado sobre 2 dx. Né? Vocês percebem que 1 menos x ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado, então é 1 menos meio. Isso aqui vai dar a integral de 0 até 1 de 1 menos x ao quadrado sobre 2 dx. Resolvendo essa integral, posso fazer por substituição, chamar u de 1 menos x, du menos dx. Aí a gente tem que, quando x for 0, u é igual a 1. Quando x for igual a 1, então, quando x for igual a 1, então u é igual a 0. Concordam? Vamos lá. Então, o nosso limite de integração aqui mudou, né? Vai ficar de 1 até 0, menos, né? Porque no dx é o menos du, menos u ao quadrado sobre 2 du. Tá bom? Então, vamos colocar aqui o seguinte, pessoal. Vai ficar menos meio, vou deixar esse meio fora, tá bom? U ao quadrado vai ser quem? U ao cubo sobre 3, variando entre 1 e 0. Então, isso aqui vai ficar menos meio. Quando eu colocar 0, vai dar 0. Quando eu colocar o 1, vai ficar menos 1 terço. Fazendo essa conta, o resultado vai ser 1 sexto. Fizemos aí, pessoal, o resultado aí dando 1 sexto para o limite de integração que a gente já tinha encontrado na questão anterior, né? Na questão anterior. Vamos fazer agora a análise. Agora, pessoal, se por um acaso, né, o limite de integração agora for dz dy dx. Vamos fazer agora para esse, ó, dz dy dx. Para isso, a gente vai fazer as mesmas anotações. Vamos colocar lá no nosso o esboço do nosso gráfico, né? Vamos colocar aqui tudo bonitinho. Vamos lá. Vamos fazer aqui nosso trabalho. Vamos trabalhar. Coloca aqui nosso plano, tá certo? Nosso plano. Os pontos que a gente tem é a origem, né? Os pontos são a origem. O ponto 1, 1, tem que decorar já esses pontos, né? 1, 1, que é o ponto A. Eu chamei a origem de A, não foi aqui, chamei de B. Aí tem um ponto que está sobre o plano, sobre o eixo Y, vou chamar aqui de C. E tem o ponto aqui em cima, né? D, tá certo? E aí o nosso tetraedro agora é este daqui. Ok? Nosso tetraedro vai ser esse. O ideal é que isso aqui estivesse bem retinho, né, pessoal? Porque ele cresce aqui de maneira horizontal. Eu vou deixar ele reto e vou mudar o ponto D. Aqui, ó. Tá certo? Vou dar o ponto D, porque ele está bem reto aqui. E aí vamos só terminar aqui de fazer. E aqui também. Então, é essa figura aí que a gente tem, esse tetraedro que a gente tem para calcular. Bom, a região que ele quer que fique a região R, né, que é a sombra, a gente chama de sombra, né? Costuma, né, chamar de sombra. Vamos lá, qual é? Ele quer que fique no eixo YX, certo? No eixo YX. Eixo não, plano YX. Todas as vezes que eu falei eixo, eu estava errado. Mas plano.
Pessoal, para a gente enxergar o limite de integração do plano, eu vou fazer o seguinte. A região R é essa região aqui dentro. Ó. Tá certo? É essa região aqui, ó. Minha região R. Eu já sei que função é essa aqui, ó. Não sei. Vamos pensar nela aqui, ó. Vamos tentar desenhar aqui só o plano x, y. Certo? X e y. Eu tenho uma reta, tá certo? Eu tenho aqui uma reta que vai até um certo ponto, e eu sei que ponto é esse, né? Claro. É o ponto onde x é 1 e y é 1, ok? E tenho aqui uma outra reta também. E eu estou interessado justamente em a minha região R ser essa. Bom, quem é a reta que toca no ponto 1, 1? Então é fácil dessa daqui, não precisa nem muito cálculo, a gente sabe que esse aqui y é igual a x, certo? Então eu posso afirmar, já se eu fizer retas paralelas, né, para descobrir aqui os limites de integração de y, que ela entra nessa reta y igual a x e sai em y igual a 1. Sai aqui no y igual a 1. Beleza? Então eu posso afirmar aqui que y ele é maior ou igual que x, né? Porque ele entra nessa reta, e ele sai exatamente em 1. Tranquilo? E claro, meu x aqui se manteve inalterado, varia entre 0 e 1. Agora, falta descobrir o z, certo? Falta descobrir aqui o limite de integração de z. Mas não é difícil, porque como eu já tenho aqui o meu tetraedro, e claro, já tem algumas contas que a gente já realizou no passado, e eu traço aqui, ó, vou fazer de verde aqui. Então, ela vai entrar aqui no chão, no piso, e vai sair justamente naquele plano que a gente calculou. Tá certo? Você lembra do plano? A gente volta lá e olha, não tem besteira não. Precisa lembrar de cabeça, né? Tá certo? Ó, então ela vai entrar. Então já sei que meu Z, daqui eu já sei que meu Z, ele vai ser maior ou igual que 0 e menor ou igual naquele plano lá. Vamos lá, que plano foi esse, professor? Vamos lá, a gente fez as contas, né? Não podemos perder o nosso trabalho, né? Vamos lá, o nosso plano está aqui, ó. O nosso plano é x menos y menos z. Como agora eu quero isolar o z, então z vai ser igual a x, né? Passando para o outro lado, então vai ficar a y menos x, na verdade. Vamos errar aqui no jogo de sinal, né? A y menos x. Então, esse aqui é o nosso plano lá. Agora, ó, vamos voltar. Então, vamos voltar para cá. Então, z é igual a y menos x. Já temos aqui nossos limites de integração, tá bom? E agora é fazer conta, tá bom? Fazer conta. Vamos levar esse limite de integração aqui para uma outra folha e vamos fazer a nossa integral. O resultado, pessoal, tem que dar um sexto, viu? Porque o tetraedro é o mesmo. Então, o volume não pode mudar, tá bom? Se der um valor diferente, ou a gente errou aqui ou a gente errou lá. Massa? Então, tem que dar a mesma coisa. Vamos lá. Integral, tá certo? X variando entre 0 e 1. Agora, y variando entre x e 1. E z variando entre 0 e y menos x. E aí vai ficar na ordem que ele pediu, dz, dy, dx, e a esperança que dê um sexto, igual como o cálculo passado, tá bom? Então vai ficar integral de 0 até 1, integral de x até 1, e de y menos x dy dx, né? Porque quando vai ser menos 0, não precisa colocar. Agora vamos integrar em relação a y. Então, integral de 0 até 1, integral de x. Opa, mas eu quero calcular aqui, né? Não vou repetir a integral. Então, em relação a y, vai ficar y ao quadrado, né? Menos xy. Isso variando de x até 1. Vamos lá, né, pessoal? Aqui dá y ao quadrado sobre 2, né? Então, substituindo aqui, vai ficar integral de 0 até 1 de meio, né, menos x. Quando eu substituir o x aqui, vai ficar, esse aqui é quando eu substituir 1. Agora, menos, teremos na do cálculo, quando eu substituir 1, x ao quadrado sobre 2, menos, quando eu substituir aqui x vezes x, x ao quadrado.
ok? Dx. E vamos botar. Integral de 0 até 1 de meio menos x. Aqui, pessoal, dessa confusão aqui vai dar menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado sobre 2. Concorda? E aí, tudo isso aqui, dx. Vamos lá, vamos só organizar aqui, né? 0 até 1 vai ficar de x ao quadrado sobre 2 menos x mais meio, né? Isso aqui, dx. Então, lá. Fazendo agora o resultado da nossa integral, vai ser x ao cubo sobre 6, x ao quadrado sobre 2, né? Menos x ao quadrado sobre 2, mais meio x, variando entre 0 e 1. O resultado disso aqui é, quando eu colocar 1, vai ficar 1 sexto, menos meio, mais meio. Então, isso vai embora com esse resultado, 1 sexto, que foi o mesmo resultado obtido anteriormente, né, pessoal? Ou seja, o volume tem que dar igual. Você pode mudar ali a maneira que você vê a figura, mas o volume tem que permanecer o mesmo. Valor médio, né, de uma função no espaço. Como é que a gente calcula o valor médio? Lembra lá na integral dupla era 1 sobre a área. Agora aqui é 1 sobre o volume e você calcula a sua integral tripla. Não tem segredo. Quando a integral dupla é 1 sobre a área. Quando a integral tripla é 1 sobre o volume. Vamos lá. Encontrar o valor médio da função para o valor médio, né, de x, y, z sobre a região cúbica delimitado pelos planos coordenados e pelo plano x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 2. Ou seja, pessoal, no primeiro octante, então, você tem a seguinte situação. Ó. Você tem aqui a seguinte situação. X igual a 2, y igual a 2, z igual a 2. Você vai ter um quadrado aqui, né? 2, 2, 2. Então, como ele não determina, não nos obrigou agora, diferente dos outros exemplos, né, que dizia na ordem, né, eu vou fazer nessa ordem aqui, ó. dz, dy, dx, tá certo? Então, ele vai começar aqui, né? Então, em dz, dx é só o y varia entre 0 e 2, o x também varia entre 0 e 2. O nosso z, pessoal, é o plano 0 e 2 e o plano 2, né? Aqui em cima também, concorda? Vai ficar bem desenhado não e tal, né? Mas só para vocês terem uma ideia, porque entra aqui no 0 e termina no plano 2. Então, posso dizer também que z também está entre 0 e 2. Questãozinha fácil, né? Aqui. Então, nós não temos que integrar aqui, mas quem calcula o valor médio, lembrando, né? Então, aqui não é o volume que eu quero, eu tenho que integrar sobre essa região, sobre essa função aqui, ó. x, y, z. Vamos lá, vamos colocar aqui. Integral de 0 até 2, integral de 0 até 2, integral de 0 até 2, x, y, z, dz, dy, dx. Então, integral entre 0 e 2, integral de 0 a 2, em relação a z vai ficar x, y, z ao quadrado sobre 2, dy, dx, claro, variando entre 0 e 2. Então, aqui vai ficar integral de 0 até 2, integral de 0 até 2, de x, y, no lugar de z, coloco 2 ao quadrado, dá 4 sobre 2, dá 2. Vou colocar o 2 aqui fora logo. dy, dx. Fazer agora a integral em relação a y. Vai ficar duas vezes a integral de 0 até 2. A integral em relação a y vai ser x, y ao quadrado sobre 2, variando entre 0 e 2, dx. Resultado aqui, claro, evidentemente, vai dar o mesmo. Vai ficar 2 também, né? 2 ao quadrado dá 4, sobre 2 dá 2. 2 com 2 que já está lá fora vai ficar 4, né? Vai ficar 4. E a integral de 0 até 2, tá certo? X dx. Então, quando eu fizer agora essa conta, vai ficar 4 vezes x ao quadrado sobre 2, variando entre 0 e 2. Também já sabemos que vai dar 4 vezes 2 e o resultado vai dar 8. 8, mas ele pede o valor médio. Para o valor médio,
para calcular o valor médio, eu preciso, né? Eu preciso do volume. Ali é um cubo, né? A gente tem um cubo, na verdade. E a gente sabe que o cubo, ele é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, né? É muito mais fácil. Vezes o valor da integral, que a gente acabou de encontrar, que é 8. Vai ficar 8 sobre 8, o resultado igual a 1. Beleza? Então esse aí é o valor médio, não tem segredo. Então, pessoal, a gente encerra a aula. Muito obrigado aí. Vocês viram aí como é que se trabalha-se com integral tripla em coordenadas cartesianas, que nem sempre é fácil, mas vocês vão ver que as coordenadas cilíndricas e esféricas nos ajudam bastante quando se trata de coordenadas desse tipo, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima.